pontos de luz, cara. Pontos de luz é isso aí, pontos de luz. Cara, ponto de luz é pra acabar. É jeca pra O que é caralho. ponto de luz? Ele fala que jeca. os fãs dele são os meus pontos de luz. Ah, Aí não dá, né? O cara tinha que perder Mas o prêmio olha só pra por aquela isso. imbecil, Deixa eu cara. Vocês são tudo invejosos, botar cara. esse assunto aí. Ah, tu gosta do Arthur? Tu é bem Não, ela Do Arthur Zete. Ah, eu sou ela é PA? PA também. PA. Eu falei do PA, ó. Ah, eu também gosto. Vamos dar ali? Ó. Então beleza, só dá um coisa. Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e também nas plataformas de áudio para você que gosta de nos consumir no formato podcast, para você que é do áudio mais do que do vídeo, para você que é do vídeo, tá aqui a nata, o creme do milho do jornalismo esportivo catarinense sempre com a gente aqui, começando com o tapa diferente da Jéssica Cisco. Agora eu espero até o último minuto pra correr pra receber. Bom, bora lá, né? Mais um Giro Total. Muito legal participar. Adoro. Vamos falar aí sobre a dupla, sobre os assuntos que estão bombando no cotidiano também, né? Agora não é mais só futebol. Show de bola, Jéssica. Temos aqui também o aniversariante da semana, Rodrigo Faraco. Parabéns, meu querido, em público aqui. 74 anos. E vamos dar-lhe, né? Eu descobri essa semana que quando o cara vira a idade assim, já próximo dos 50, afeta diretamente a memória. No dia seguinte. Já não lembro, acordou lembrando mais de nada. Não foi a passada pelo Liverpool Sports Bar ontem que prejudicou? Não. A passada pelo Liverpool foi show de bola. Aliás, o Liverpool está em alta, né? E então, pode ser até um dos assuntos nossos aqui, mas que bom que a gente está falando num dia em que a gente vai falar de vitória do Avaí na Série A, né? Coisa linda. Vencer na elite nacional. É sempre importante. Depois de um jogo eletrizante que a gente vai falar demais, depois que o Chico Lin der seus primeiros salves para nossa audiência. Só um abraço para todos, Jéssica, Faraco, César, bom estar com vocês, muitos assuntos e vamos lá. E ó, aqui ó. Vambora. Hoje você pode ver que a gente tá com expressões mais leves, porque o Rafa Souza não tá aqui hoje cortando nossos pescoços, tá aqui o Eduardo Tá, o Dudu substituindo aí. brilhantemente o Rafa Souza, que tá lá na missão lá em Brusque, com o Brusque na Série B acompanhando, e o Barreto, que fez a produção toda pra gente aqui. Depois que o Faraco der o tapa, a gente começa o Giro Total mais uma vez. Começando os trabalhos de hoje, lembrando mais uma vez pra você, deixa o seu like aí se você não deixou ainda, tá curtindo o programa, não tá, pode deixar dislike também, não tem problema, deixa o seu comentário, sugira temas, concorde, discorde dos nossos comentaristas aqui, o importante é que você interaja com a gente e se inscreva no canal da CBN Floripa, caso você ainda não seja inscrito. Primeiro tema de hoje, a galera já tá ansiosa aqui, vai, começa com o aniversariante. Baguncei tudo, né? Pô, Mas você me quebra. quebra o apresentador. Não, ritmo aí, cara. vou certinho. Irreconhecível. Avaí faz grande partida e vence Goiás por 3-2. Que jogo foi esse? Só explicando o irreconhecível. É, chega esse foi bom demais. Pra quem acompanhou ontem a transmissão pela CBN Floripa, um torcedor no auge da empolgação no pós-vitória falou que o Avaí estava irreconhecível porque jogou bem demais. Quem disse isso foi o torcedor, não foi a gente, né, Chico? Mas de qualquer forma foi um jogo eletrizante, né, cara? Que jogo, bicho. Cara, eu achei que foi a melhor atuação do Avaí no ano, né? Tanto porque teve 2 jogos dentro de um jogo só, né? Foi até a expulsão e depois da expulsão. E nos 2 jogos o Avaí jogou muito bem. No primeiro até os 26, pressionando em cima, recuperando a bola no campo do adversário. E no segundo jogo, a partir dos 26, baixando as linhas, fazendo 2 linhas de 4, às vezes até linha de 5. A gente falou hoje no debate diário, os jogadores se doando muito e, apesar do susto final, o Avaí conseguiu uma bela vitória que deve seguir de modelo para o resto do campeonato brasileiro, principalmente a questão da organização e da questão da transpiração. A Avaí correu muito, correu certo. Correu muito com um homem a menos a partir dos 15. Caramba, um Chico Lin sucinto. Muito sucinto. Meu né? Deus, tem alguma coisa acontecendo, gente. É uma nova Nossa, proposta que a gente cuidado, tentou pode ser o fim dos colocar aqui tempos. antes do programa. Vamos resumir um pouquinho mais. Porque vocês sabem que eu falo demais, aliás, sou pago, razoavelmente bem pago para falar. Já deixei aqui legal. E nós aqui, a gente fala bastante. Eu também, mas aqueles 2 também. Tá? E esse aqui, então, que a gente corta, porque senão... Eu acho que o Rafa, ele deve ter deixado um ponto ligado no Chico. Tá aqui, que ele tá aqui, tá para, aqui. corta. Aí a gente puxa, tem um zíper nas costas do Chico, é o Rafa. Ele tá lá no Augusto Bauer. Não
pode ser, Chico. A gente ainda vai atestar a veracidade desse comentarista aqui. Jéssica, você falou tanto no programa passado sobre intensidade, tá cara, vendo? que Falou tanto. Parece que... Não, só sobre o tema específico. Que parece que o elenco do Avaí ouviu demais, né? O time foi muito intenso ontem. Porque não tinha como repetir uma atuação tão abaixo como foi com a do Corinthians, né? Ainda mais no início de campeonato, depois de ter ficado 3 semanas treinando, né? Essa era a briga, que o Avaí não tinha preparo físico porque não teve pré-temporada, ou teve uma pré-temporada muito curta, e aí teve 3 semanas para treinar e, poxa vida, daí na segunda rodada, tendo mais 6 dias para treinar entre uma rodada e outra, ainda assim não conseguiu ser intenso, não poderia repetir, né? A gente fala muito de intensidade, a gente se torna até repetitivo falando disso. É porque a chave hoje do jogo de alto nível é a intensidade, né? A gente comentava isso no outro Giro Total, e faço questão de repetir hoje para não parecer que a gente está insistindo numa palavrinha nova que surgiu aí no meio do futebol. Não é. É porque tem que ser. É a lição número 1 do futebol competitivo nos dias de hoje. É ser intenso na hora de defender e na hora de atacar. Né? Esse é o grande desafio, conseguir equilibrar durante 38 rodadas esse futebol. Né? E o Avaí conseguiu fazer isso, conseguiu ser compacto, né? Conseguiu ter a pressão na saída de bola. Tenho a impressão que o Avaí... tem impressão não, acho que de fato o Avaí gosta de jogar com a bola no pé, se dá muito melhor quando sabe que vai poder criar o jogo, quando consegue roubar essa bola, né? A dificuldade do Avaí ela aparece quando ela encontra do outro lado uma equipe que também gosta de jogar com a bola no pé e que consegue deter essa posse com mais qualidade, né? Perder a bola menos durante o jogo. E aí é que está a dificuldade do Avaí. E eu acho que essa vai ser a barreira que o Barroca vai ter que superar nesse Avaí ao longo do campeonato, quando encontrar um outro time que também quer ter essa posse e que não perde essa bola tão facilmente. Porque aí o Avaí vai encontrar problemas. O Avaí não gosta de jogar defensivamente, não gosta de jogar sem a bola, e era o que a gente batia na tecla. Que na maioria dos jogos o Avaí vai ter que saber jogar sem a bola também. Então, acho que o que o Avaí construiu ontem foi muito interessante, mostrou uma evolução em relação à primeira rodada, né? A segunda nem vou contar, em relação ao que mostrou na primeira rodada, evoluiu, o desafio é continuar essa evolução para as próximas rodadas também. Gostei, acho que o Avaí está com peças bem bacanas e que pode crescer ainda mais. Faraco, como é que a gente acha esse equilíbrio entre um Avaí que está oscilando bastante ainda, né? Fez uma boa primeira partida, uma segunda partida horrível, e ontem acredito que tenha feito talvez o melhor jogo do ano ontem, a gente pode cravar aqui, não sei se você concorda, mas enfim, como ter um time mais regular, né? Agora que ele encontrou essa intensidade aí que a Jéssica trouxe no episódio passado. Eu tenho esperança que o Avaí ainda vá crescer mais. Agora, eu não tenho a ilusão de achar que o Avaí está resolvido e que essa atuação ela vai ser repetida rodada a rodada e que o Avaí a partir de agora vai ser esse time completamente ajustado e altamente competitivo. Eu sei que o Avaí vai oscilar ainda. Em alguns jogos ele vai ter, por exemplo, grandes defeitos como teve contra o Corinthians e espaços no meio de campo. Por quê? Porque ainda é um time em construção. E quando eu falo em construção, eu estou falando realmente a coisa macro, né? Porque a gente vai pensar esses times mais coordenados com trabalho longo, trabalho de pelo menos 6 meses, do treinador, conhecendo os jogadores que já chegaram, que já se conhecem também. Então quando a gente está falando do Avaí, a gente está falando de um time que ainda vai acrescentar um Jean-Pierre, que ainda vai acrescentar o William Potker, que ainda vai mudar talvez alguma coisa na defesa. Então o Avaí ainda vai se modificar durante a competição, mas eu vou repetir a primeira frase. Eu tenho esperança que o Avaí ainda vá evoluir e jogar mais bola ainda do que ele jogou contra o Goiás. E aí ele está no bom caminho para disputar aquilo que ele precisa disputar, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo desta segunda-feira merece todos os elogios. Isso a gente tem que registrar. Assim como o jogo da outra rodada mereceu todas as críticas. Então, vocês só comentam o resultado. Não, a gente comenta o que aconteceu. Se o Avaí tivesse vencido o Goiás e tivesse tido os mesmos buracos, a gente dizer, venceu, mas não foi um time coordenado, organizado, não. A gente está vendo o quê? Foi um time que preencheu os espaços no meio de campo, que teve intensidade, que teve combatividade. Vou usar um exemplo, um jogador que jogou muito na primeira rodada, não jogou nada na segunda rodada, e jogou muito de novo ontem, o Ranieri. O Ranieri ontem é combativo, ó, dividindo. O jogador do Goiás botava na frente, ele vinha carrinho para acabar com a jogada, ganhar a bola, se não ganhar a bola, o adversário não ia passar. Quer dizer, esse tipo de combatividade, de competitividade que o Avaí tem que acrescentar
em todas as rodadas. Não pode relaxar, porque o Corinthians é muito difícil jogar no Itaquera, esse adversário é intransponível. Não, tem que ter, no mínimo, esse tipo de atitude. Então, é isso que a gente espera do Avaí daqui para frente, né? Que o jogo de ontem seja balizador em alguns conceitos mínimos para que o Avaí cresça no campeonato. Galera, seguinte, a gente tá na proposta hoje de ser mais sucinto, mas não dá pra gente passar o assunto Avaí sem falar de um dos protagonistas da partida pelo lado negativo, que foi a arbitragem, né? Nossa. Que coisa horrível de arbitragem. O que foi aquilo, Chico? Olha, eu acho que foi. Eu estava comentando, né? Ontem, a gente, na transmissão, hoje no debate, e agora eu vou repetir. Uma das piores arbitragens que eu vi na minha vida. E olha que eu já vi arbitragem. Eu sou velhinho no assunto. Muito ruim, tudo errado. Ontem é aquele dia que a gente tem que valorizar o VAR. Que o VAR, quando bem utilizado, ele salvou o espetáculo. Porque senão teriam 2 pênaltis contra o Avaí que não passaram nem perto de ser pênalti. Aliás, 3, né? Porque para mim o último também não foi. Então, quer dizer, seria um absurdo. Né? Só que o último acabou sendo confirmado, não sei pelo VAR ou pelo árbitro de campo. Então, a arbitragem realmente muito ruim. Pelo menos um, pra não ser sorte do árbitro é que o Avaí venceu o jogo. Porque senão, eu estava vendo no final do jogo o cara do Goiás, a torcida estava sacaneando ali. E o cara do Goiás saindo fazendo assim, ó. O Avaí foi prejudicado demais, cara. E ganhou o jogo. E o cara do Goiás. Na leitura labial ele deve estar falando assim: não, roubamos mesmo. Não sei o que ele quis dizer com aquilo, cara. Mas realmente a arbitragem é muito ruim. Viu? E vocês acham que o Avaí deve tomar providência? Porque assim, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro também se joga nos bastidores, né? Então é claro que esse jogo, o que aconteceu, tá feito, enfim, não vai ter nenhuma mudança. Mas assim, pra sequência é a preocupação, né? Porque a gente tem a impressão que talvez os clubes como o Avaí, que vão jogar muito na segunda-feira, nos jogos de encerramento de rodadas, podem ser premiados com arbitragens ruins, com árbitros mais fracos. E isso pode ferrar com o projeto do Avaí, né? Ontem, por exemplo, se o Avaí perde os 3 pontos por causa da arbitragem, é uma coisa que é irreversível e pode custar o ano do Avaí, né? Sabe que o Avaí deve se manifestar, deve fazer alguma coisa oficial assim, em relação ao CBF. Sabe por quê? Porque o Avaí venceu. Sim. O Avaí venceu o jogo. Reclama com mais... Então vai lá, olha o que aconteceu nesse jogo aqui, o que esse trapalhão fez aqui. Porque não foi ruim só para o Avaí, foi ruim para o jogo. Ele não tem capacidade de estar na Série A. Ele não teve qualidade de conduzir o jogo com erros mínimos, porque a arbitragem, tudo bem, ela vai ter erros mínimos. Os erros dele foram clamorosos. Assim, ele marcou um pênalti de 2 metros fora da área. Isso não existe. O primeiro lance dele, grande, foi isso. E aí, pra mim, ele errou tudo. Então o Avaí tem que se manifestar, porque se manifesta na vitória. Porque aí ninguém vai poder dizer o seguinte, choro de perdedor. O time pequeno já começa chorando. Não, venceu o jogo e tem que reclamar lá do que foi feito na ressacada. Foi um absurdo a arbitragem dessa segunda-feira, jogo Série A, elite, e uma arbitragem desastrosa. E eu também, não vi a imagem ainda depois, tá? Mas eu tava relativamente perto ali no lance da expulsão, Jéssica. Eu posso ser traído pela imagem, mas pelo que eu vi, o Morato, né? Morato. Ele tava andando pra trás, sabe quando algum algum amigo seu vai te trollar e fica embaixo de ti? Ele tropeçou no ali dá eu acho que ele sentiu, deu pra sentir que tinha uma pessoa atrás dele. Ele primeiro toca com o pé, então ele poderia ter, se ele não quisesse realmente pisar, ele poderia ter, sei lá, jogado o corpo, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele não deu um pisão não foi uma na maldade. Assim Mas não importa, sabe? Tem uma coisa ali também. Aí não importa, ele pisou. Ali ele já estava vermelho. Né? Sim, ali, tava bem complicado o jogo. O jogador do Goiás foi a chegada forte por baixo na bola. Amarelo, não tinha amarelo. Não, foi. Ali foi. Ali não é para amarelo. Mas é vermelho. Mas eu acho. Os jogadores têm que aprender o seguinte: esse tipo de lance hoje com o VAR ele vai ser expulso. Vai ser expulso sempre. Tá. E um pênaltizinho bobo na área. E outra coisa, de puxar, né, também. Não tem mais como te esconder, né? Agora vai ser pênalti. E assim, até a expulsão, a gente, acho que eu já tinha entrado para comentar na CBN antes da expulsão, como o jogo estava ficando tenso por causa das marcações da arbitragem. E que estava se construindo, se criando um cenário bem complicado para as duas equipes. E que a única alternativa... A única alternativa do Goiás era reclamar com a arbitragem. Então eles estavam começando a pilhar os jogadores do Avaí e reclamar com o árbitro o tempo todo. E o árbitro naquele meio lá que não sabia o que fazia, entende? Então, psicologicamente muito fraco também, né, Jéssica? Então, a questão do Morato pode ter sido isso também, fruto de uma provocação, coisa que acontece dentro do campo.
Uma pena, né? Porque ele começou o jogo muito bem, fez o primeiro gol e acabou sendo... E é um jogador que está sendo bem importante pro Avaí. Show de bola. Sucesso aí pro Avaí na sequência do Campeonato Brasileiro e ressaltando também a presença, cara, a grande presença da torcida havaiana ontem. Eu, sinceramente, fiquei... Apoiando o tempo todo. Apoiando o tempo todo, eu fiquei bem surpreendido, assim, com a presença Legal. na segunda-feira e tudo mais. Tanto lá na FanFest, nos eventos ali que a diretoria do Avaí tá promovendo, quanto no jogo, que seja sempre assim o fator casa ajudando a equipe do Avaí nessa luta pela Série A, que não é uma luta fácil. Próximo tema aqui, então, viu? Nada como lidar com um diretor gentil, né? Você viu o que ele fez ali? Pô, por favor. Se der, se for possível, for você possível, encerre mudar o agora o assunto. momento. Então, eu espero, não é por mim, mas sabe? É outro nível, né? É o Rafa Longe de mim É, criticar não. o Rafa O Souza. Rafa né? já chega assim. Vamos lá. Jéssica, Jéssica. comecei a falar com ele. Vamos ver qual que eu vou pegar. Bora lá. 4 pontos. Vitória em casa, empate fora. Essa deverá ser a tônica do Figueirense na Série C? Deverá, Jéssica Sescon? É uma boa conta de se fazer? Ah, se a gente pudesse prever o futuro, escolher o futuro, seria a saída mais tranquila, né, pro Figueira, mas o futebol não é assim, não se faz dessa maneira. Muita coisa vai acontecer, tropeços em casa vão acontecer, vitórias fora vão acontecer, então o que o Figueira tem que buscar é uma estabilidade de desempenho, né, e de pontuação. Né, que o Figueira consiga olhar nas suas últimas rodadas, a cada 3 rodadas, e ver que consegue manter um nível de desempenho de pontuação. É assim que se ganha um campeonato de pontos corridos. Né? Esse planejamento muitas vezes as equipes fazem. Né? Acho que o Grêmio também está fazendo uma na Série B que a cada dividir em blocos de 6, tem que alcançar não sei quantos pontos naqueles 6 jogos. Mini metas. Baita. Sim. Só que, tipo assim, o futebol não se desenha dessa forma. Combina com o Porque adversário. porque eu vou te falar, olha o jogo do Avaí ontem. Olha quanta coisa acontece num jogo. Sim. Acontece muita coisa no jogo que foge do controle de qualquer estatística ou prancheta ou esquema tático, né? O que aconteceu com o Figueira? Então, contar com o acaso não dá. Tem que tentar trabalhar firme e buscar os resultados dentro de um contexto que você consegue controlar, que é o teu próprio desempenho e as questões táticas do jogo. Ô, Chico, a Jéssica trouxe um negócio legal, assim, de falar em termos de Figueirense, que é a coisa dos imponderáveis da bola, né? E o Figueira, alguns atletas estão cometendo ali algumas juvenices ali, expulsões que poderiam ser evitadas, né? Se o Faraco disse que em jogos com VAR, alguns lances vão ser pegos pelo VAR, em jogos sem VAR também, se você der uma voadora na cabeça do seu adversário, você pode ser isso. Né? Não tô falando uma voadora proposital, mas assim, o que pegou bonito, não, pegou, né? Pegou foi o Renan Mota, que bateu a cabeça no pé do Oberdan. Não, o Oberdan tava na bola, ele foi recolher a bola. E até porque tem um torcedor alvinegro que chegou Não foi. O Renan Mota não é tão alto assim pra o Oberdan levantar os pés tão... Não, o pé do Oberdan tava alto demais, ele foi imprudente, mas ele não agrediu o Renan Mota, longe disso. Foi sem querer, mas mas... foi falta, foi pra expulsão. Sim, concordo, mas é que parece que o Oberdan cometeu um crime. Não, isso também não. Não, a gente até falou na transição, mas assim, quando tu ergue o pé daquele jeito e vai dominar buscando a sola ali, você corre um risco. Exato. Juvenil, né? Chuteira tem trava, né? Sim. Uma coisa, claro, uma Deve vitória em casa. Do Oberdan, né? Ele não é um cara maldoso. Vitória em casa e empate fora, o Figueirense, se a minha matemática não falha, vai ter 10 jogos em casa, vencendo todos 30, mais 9 empate fora, 39. 39 é pontuação de líder, mas isso não existe. Isso aqui é só a gente brincar aqui, fazer Pode existir. É 70% mas de aproveitamento, né? Porque ele não vai fazer todas as vitórias em casa, não vai empatar todas. Falei, pode inclusive ganhar os jogos de Eu fora. acho que o Figueirense está devendo 2 pontos. Por exemplo, Pra mim, 4, que poderia ter ganhado. Volta Redonda, No mínimo 2. No mínimo 2. A vitória contra o Altos era fundamental, porque a gente vai ver que o Altos já tomou Tomou É. 3-1. outro 3-1. E o Altos, me parece, pelo que eu vi, o Altos vai passar dificuldade. Eu acho que é um grande candidato até para cair para a série, para Vai voltar. encarar o Flamengo agora na Copa do Brasil. Mas do Flamengo dá pra ganhar. Não pode. Cuida, Paulo. Não será. Não será. Do Flamengo dá pra ganhar. O que a Jéssica falou, e aí eu acho que todos nós concordamos, é que é a questão da regularidade. Né? Mirassol já não é um Altos. Você vai jogar com o Mirassol em casa, Mirassol é um time já mais Série A de encorpado, vem de um campeonato paulista, não foi, né? Tem
Quer dizer, tem bons jogadores, é diferente. Quer dizer, um empate com o Mirassol não é uma questão absurda. Olha, o Figueirense empatou. Mas agora, vai ter jogos fora de casa que o empate não vai bastar. Por exemplo, se fosse jogar contra o Altos fora, teria que ganhar para buscar esses pontos. Hoje, nesse exato momento, o Figueiredo está fora da zona de classificação. Por isso que o Rodrigo diz, olha, poderia ter ganho aquele jogo lá do Volta Redonda, que fez um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo muito ruim. Entende? E se não tivesse a expulsão do Uberdan, seria um outro jogo lá lá contra o Floresta. Então tem essas coisas, mas eu acho que o Figueirense tem um norte, tem uma bússola a seguir, e eu confio que o Figueirense vai fazer uma boa campanha. Não sei se vai ser o líder agora, mas vai estar bem entre os 8, que é o que tem que ser. E aí sim, para a segunda fase, precisa melhorar e encorpar, e aí sim, momento decisivo, a gente sabe que muitos outros fatores contam. Me parece, eu falar que nos jogos um pouco mais difíceis, falta, por exemplo, ao Figueirense o que sobrou para o Avaí ontem, né? O Avaí tinha todas as desculpas, vamos dizer, possíveis, assim, para não ganhar o jogo. Perdemos um jogador que pode ser considerado injustamente aos 15 do primeiro tempo. Pô, o juiz jogou contra o tempo todo, acabou com o ritmo do jogo do Avaí e tal, não sei o quê. Só vai empatar se eu perdesse, tudo bem. Mas o nível de competitividade, de intensidade, fez com que o elenco falasse assim, cara, hoje nós não vamos sair daqui sem os 3 pontos. E o Figueirense parece, esse jogo do Volta Redonda foi muito assim, né? O Figueirense fez volume de jogo para vencer bem no primeiro tempo. E no segundo tempo se acomodou com aquele 1-0 e são pontos que custam caro, né? Porque nem sempre o fator casa vai prevalecer. O Figueirense também não é tão difícil perder pontos em casa, é uma coisa que acontece, né? Às vezes tem jogos que parecem fáceis e se complicam por esses imponderáveis aí que a Jéssica trouxe na fala anterior dela. Então, é por isso que eu falei que o Figueirense está devendo 2 pontos, porque a gente vê os adversários, mesmo que seja início de campeonato ainda, e isso de ser início de campeonato também influencia no comportamento do Figueirense fora de casa contra o Floresta. Já vou explicar o que é isso que eu quero dizer, mas antes disso, dizer, se ele tivesse esses 2 pontos a mais, ou da vitória contra o Volta Redonda, ou da vitória contra o Floresta, o jogo contra o Mirassol já tinha outro desenho, o Figueirense mais tranquilo, sabendo que de repente, se ele escorregar e não fizer uma vitória, ele já tem uma gordurinha das 3 primeiras rodadas, do resultado que ele fez fora de casa. Agora não, ele tem aquela história da obrigação. Tem que fazer para cumprir a meta dos pontos em casa. Então tem que fazer a vitória contra o Mirassol. Então já entra com uma tensãozinha, com uma cobrança maior. E quando eu falo assim, o comportamento do Figueirense contra o Floresta, mesmo com o jogador expulso, poderia ter sido outro se o campeonato estivesse mais à frente, é porque mais à frente a gente vai conhecer absolutamente quem é quem. O Floresta que pode entregar, o Volta Redonda, o Figueirense, o Mirassol. Todos os times vão saber aquilo que cada um dos times pode e a força que ele tem e a fraqueza que ele tem. Se lá na frente a gente perceber que o Floresta é um time muito fraco, que deixou a desejar, o Figueirense vai olhar para trás e vai dizer, pô, a gente podia ter sido agressivo mesmo com 10. Foi ponto perdido. E poderíamos ter buscado essa vitória incessantemente, mesmo fora de casa e com um homem a menos. Que o Figueirense só foi tentar fazer isso no segundo tempo. Primeiro ele teve aquela atitude do puxei o freio de mão, opa, aqui ninguém entra, vou me segurar no 0-0, depois eu penso que eu vou fazer. Então, por ser uma terceira rodada, talvez esse jogo o Figueirense mesmo tenha sido mais conservador do que deveria ser, mesmo com um homem a menos. O que me parece, cara, nesse Figueirense, assim, aí é um achismo puro, né? Que esse elenco, apesar de jovem, a característica dos jogadores é de gostar de jogos maiores, sabe? Com atmosfera de jogo grande, como os clássicos, por exemplo. Aí você pega um jogo lá em Horizonte, com 76 pagantes, sabe? Parece que a monotonia faz com que esse time do Figueirense perca a concentração. Posso fazer uma pergunta? Esse time do Figueirense é jovem? Pô, relativamente jovem, né? Ou estão muito bem conservados, se não for. Esse time do Figueirense jovem. Vamos lá. A gente tem o Tirando Wilson. O Serginho, que é... o Serginho e o Wilson, vai. Muriel, 31. Luiz Fernando. Zé Mário também não. Zé Mário. O Serginho, meio de Calberdan, 26. E aí entra o Leo Arthur, deve beirar isso aí. João Clay não é jovem, Gustavo Henrique, o Márcio um pouco mais jovem. Quer dizer, não é um time velho, mas também não acho um time jovem, assim, tem 3 ou 4 garotos. Não tem. Eu falo assim mais de talvez não ser tão experimentado. Aí sim, aí é um time que talvez que jogadores não tenham passado por competições difíceis, tal, jogadores que têm mais o lado B da bola. Isso, mais medianos, assim, talvez. Enfim, mas é uma boa, porque na minha cabeça era um time de gurizada e não é mesmo. Não, longe disso.
Perto da gente, eles são bem... Perto de mim, eles são todos garotos. De vocês, não. Vamos lá, próximo tema. Chico Lins pega a bola. Agora sim, qualquer coisa? Oi? Agora já é. Agora liberou o sorteio. Liberou o sorteio. Agora é Não tem mais sorteio. sorteio dirigido. Cumprimos a cota. Sob nova direção, Elon Musk compra o Twitter por 44 bilhões e promete mais liberdade. Comentem. O Chico Lins que vai comentar isso daí, né? Porque Chico, vai Comento, contigo. cara. o Eu acho que o homem que mais não vive sem o Twitter aqui Não, é eu o sou Chico twitteiro. Lins. Aliás, chegamos peguei a- 10 mil ontem. Eu não, do nada, cara. Chegou, deixa eu dar um follow então, peraí. Hã? Figueirense médio de 30 anos. não, mas Só tem- pra voltar Hã? pro 9. Volta pro Contra o 9. Floresta. Foi Floresta quem? Figueirense média de 30 anos contra o Floresta. É, tá dizendo. Agora não é. E o Mas, Floresta 29. pois é. Deixa eu ver, cara. A palavra liberdade, ela está sendo usada de maneira errada. Né? Aliás, algumas palavras estão sendo usadas no Brasil hoje de maneira muito equivocada. Tipo irreconhecível. Assim. Também. A liberdade de expressão, ela não pode haver ameaça, não pode haver assédio, ela não pode haver esse tipo de coisa. A liberdade de expressão, sim, a gente tinha aqui a liberdade de expressão. Achar o jogo ontem foi. Eu acho o Barroca um bom treinador, eu não acho o Barroca um mau treinador. Agora, se eu estou insultando uma pessoa, se eu estou agredindo uma pessoa, se eu estou assediando uma pessoa, isso não é liberdade de expressão. Isso não é. E aí tem uma galera aí que acha que tudo é liberdade de expressão. E não é. Eu acho que todos nós temos que ter responsabilidade pelo que a gente fala. Né? Então eu tenho muito medo disso. Eu acho que tem que haver um controle nas redes sociais. Tem muita gente mentindo nas redes sociais. Muita gente mentindo. Mas é mentira que aí passa para uma, para dois, para três, e aí vira uma verdade mentirosa. Entende? A gente tem vivido isso não só no Brasil, mas no mundo, cara. Sim. Então, eu E o fico um pouco... Twitter é um grande catalisador, né? Dessa... A rapaziada não tem responsabilidade. Aí não tem responsabilidade, porque tem gente que põe coisa mentirosa, compartilha o WhatsApp, e aquilo ali cria uma bolha, cria um assunto, sei lá, cria uma coisa ruim. Aquilo sai dali, Cara, vai expandindo nós pra somos outras jornalistas, redes nós sociais. temos que trabalhar com verdade, seja no Twitter, seja aqui. Claro que a gente trabalha com opinião. Então eu tenho medo, eu acho que as redes sociais estão muito... Tem que haver um controle. Tem que haver... mas como a censura? Não é censura. Censura é uma coisa, controle é outra. Controle de a pessoa não colocar uma mentira e espalhar uma mentira. Isso aí tem que ser controlado. Aí vamos perguntar, mas o que é mentira? Bom, aí está claro. Né? Tem que haver um controle, tem que haver um critério para ver o que é mentira e o que é verdade. Eu sei quando eu leio uma coisa que é mentira. Então, E eu acho não compartilho. Agora tem gente que sabe que é mentira, lê e compartilha. Talvez o grande desafio aí, né, Jéssica, seja quem é que vai ser o juiz dessa liberdade, dessa verdade, quem é que vai estabelecer esses parâmetros. Mas eu acho um caminho mal quando você pega uma empresa que é de capital aberto e agora deixará de ser, né? Então, se ele fala em liberdade, menos democrática será, porque agora tem dono e se o critério for o critério que ele definir, quando ele achar que a verdade do Chico não é mais a Sim. verdade dele... os algoritmos da rede social vão trabalhar para que aquilo se afirme para todos os usuários, que não são poucos, né? Olha, César, vou ser bem sincera. Seja. Eu não tenho opinião sobre isso. De verdade, não tenho opinião. Acho que o mundo está polarizado, o mundo inteiro, em dois extremos, em que nenhum é saudável. Os dois são nocivos. E eu acho que a gente que o mundo como um todo tá tendo dificuldade de encontrar o equilíbrio e o meio termo entre as coisas, né? Saber dosar. Enfim, eu não sei, eu não tô conseguindo ver nada que balize isso, sabe? Geralmente era uma questão de princípios, valores, enfim, hoje em dia isso tá se perdendo, né? Isso tá se confundindo muito. Então, não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Como todas as plataformas digitais, a partir de um tempo que elas são compradas, vendidas, enfim, ou acontecem mudanças bruscas no mercado, elas ficam muito ruins. Elas vão se acabando, caso Orkut, entram novos recursos, entram novas formas de monetizar, e acaba a plataforma ficar ruim de usar. Eu vi que ele queria também botar lá para editar tweet. Pô, que editar tweet, gente? Para. Mas enfim, aí é minha opinião como usuária da plataforma. Ô Faraco, a grande discussão aí parece que... Aliás, você começou a tua fala com... Eu não tenho opinião para isso. Como seria bom se as pessoas não tivessem que ter opinião para tudo? Cara. Exatamente. Falar assim, cara, eu não vou opinar sobre isso, eu não quero, eu não sei, enfim, porque o lance de dar E ao opinião... não saber a opinião e dar a sua opinião, e eu não saber nada sobre o assunto, então mais
próximo de falar uma bobagem, disparar mentira, essas coisas todas. Sim. E quando acha que sabe, também Sim, fala. Pior ainda. Como a gente está fazendo aqui? Não. Eu só a questão liberdade. A palavra está sendo muito mal utilizada. Isso aí é a única coisa que eu comprovo, né? Essa definição do que até onde pode ir a liberdade de expressão é que talvez seja o grande gargalo aí, né? Não só para o Twitter, né? Para tudo, né? Não, eu vou falar da minha experiência com o Twitter. Tá? Eu tenho Twitter desde 2009. Eu já usei o Twitter para falar sobre um monte de bobaginhas, né? Que a gente brinca lá e fala. Já usei o Twitter mais frequente para colocar mesmo as minhas opiniões sobre futebol. E hoje em dia eu uso o Twitter quase que só para disseminar o meu conteúdo das plataformas aqui da empresa. Então é assim que eu uso o Twitter. Por que eu fui saindo, entre aspas? Porque se tornou uma rede muito nervosa, muito odiosa. Alguns episódios em que os fotos de ovo me atacaram, né? Porque foto de ovo que é o seguinte, o cara cria qualquer perfil, é isso que é o grande erro, né? Sim. O cara entra lá, cria qualquer perfil, escreve pra ti um monte de asneira, um monte de besteira, te ataca, dissemina isso de alguma forma, né? Para as outras pessoas também te atacarem. E o Twitter lava as mãos, sempre lavou as mãos, né? Então acho que esse é o grande erro de uma rede social, porque aí ela passa a ser antissocial mesmo, né? Exatamente. Assim, o cara acha um caminho para ele odiar. Isso aí não é ser social, isso aí é ser antissocial. Né? Porque se alguém entra aqui nessa porta disseminando ódio, o que vai acontecer? A gente vai trazer o cara para junto? Não, a gente vai bloquear. Cada um pro seu canto, né? Então, eu acho que essa é uma das chaves do que poderia mudar, né, nessa nova gestão. Agora, sendo prático mesmo, eu quero saber o seguinte: cadê a minha parte no negócio? Que eu tô lá disseminando conteúdo já faz mais de 10 anos. Tenho lá quase 20 mil seguidores e até agora não percebi nada, absolutamente nada. E outra coisa, os caras fazem um negócio de bilhões e aí cadê a minha parte nisso aí? E a coisa engraçada, né? Engraçada ou curiosa, ou turesca, sei lá qual é a palavra, é que o cara tinha 44 bilhões de dólares pra brincar, porque isso pra ele não vai ser. O poder do Elon Musk é de outro planeta. Só falando uma assim, coisa absurda, né? Porque a gente vê tantas desigualdades. Que ele usa indo pra lá com o SpaceX, capaz. O cara chegou assim, sabe o que mais? Vou dar uma brincadinha lá no Twitter, vou mudar um algoritmo, vou dar não sei o quê. Mas quanto é que é? 44 bilhões. Não, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Cara, tem inacreditável, cara. Aceita Pix? Assim, cara, mas o que me chama a atenção, Chico, é que, claro, pra ele tem condição de comprar e tal no Pix ali, né? Mas a fortuna dele tá estipulada em 250 bi. 44 bi não é uma quantia irrisória, né? Mesmo para ele. Então, assim, as intenções por trás disso são... Claro, mas aí entra o que a Jéssica falou. Ele algo tem por trás apenas para brincar de Twitter. Porque eu brinco no Twitter, não gasto um centavo. Eu dou minhas opiniões ali. Eu sou chato no Twitter. Só que o Twitter, a conta é minha, eu escrevo o que eu quiser. Claro que eu uso para o meu trabalho. Eu uso o meu trabalho também. Eu dou minhas opiniões sobre futebol. Eu falo sobre política, eu falo sobre música. É isso que o Rodrigo fala, cara. Pô, às vezes, quando eu estou falando sobre futebol, essa aqui, sabe porra nenhuma. Cara, que eu não vou falar assim jamais com uma pessoa que escreve uma coisa que eu posso não concordar. Vou dizer, olha, aqui, eu vou tentar fazer um jornalista, por exemplo. O jornalista está sendo constantemente atacado nas redes sociais, principalmente no Twitter. E eu acho que eu vou defender minha... E tem jornalista falando bobagem, bastante. Sabe? Eu vejo jornalista falando bobagem, eu falo bobagem. Mas agora, vem um cara assim, ó, tu és isso, tu é aquilo, tu não sei o quê. Pô, tenta me dizer que eu tô errado, cara. E de repente eu vou até achar argumento, que... cara, isso é que não existe. É um mundo muito burro, o mundo das redes sociais, né? Agora, vamos ver qual vai ser essa novidade aí. Tomara que melhore, principalmente nessa coisa, cabeça de ovo que o Rodrigo falou, que, olha, a liberdade, então pode tudo. Então vai xingar o Rodrigo, vai xingar a família do Rodrigo, vai xingar a Jéssica. Não, bicho, eu não tô na rede social para ser xingado nem para xingar alguém, cara. Só um dos contrapontos, eu realmente não tenho nenhuma simpatia pela figura, pessoalmente, né, do Elon Musk, mas uma das promessas de melhoria da plataforma é que ele vai verificar todos os perfis humanos, né, vamos dizer assim, para evitar essa coisa dos bots, enfim, que atacam pessoas e tudo mais. Mas uma coisa que me deixa chateado nisso que o Faraco falou, que você viu que ele começou assim, ó, eu usava bastante, eu dava minhas opiniões, eu produzia conteúdo profissional, pessoal, bababá, e eu fui me retirando.
E isso vai acontecendo e vai deixando a plataforma cada Tem vez muita mais gente tóxica, porque as pessoas que saindo. ficam Sim. são os extremistas que estão ali em nome dessa dita liberdade de expressão para falar tudo, atacar todos, disseminar ódio e tal. Sim. E quem não é desse rolê vai saindo aos poucos Exatamente. e deixa a plataforma pior de se usar. Bom, tem muito assunto pra falar sobre isso, mas enfim, só pra resumir, cara, o Elon Musk, assim, não me traz simpatia, porque um cara, primeiro, que tem 44 bilhões, poderiam ser empregados, correndo risco, já sendo demagogo aqui, que poderia resolver o problema de um monte de gente, né? O cara tem pra investir nisso, e o cara que acha que a solução dos problemas da Terra tá em você explorar a vida em Marte, ao invés de resolver aqui, já realmente não é das figuras que me causam a maior admiração. Mas enfim, isso é um tema para outros giros totais. Pega aí agora, tu. Mas é preocupante, né? Porque eu também gosto bastante de Twitter. Mas 44 bilhões tu podia repartir entre os usuários há mais tempo, quem tem mais 10 anos. Quem tem mais de 10 mil seguidores. 10 mil seguidores agora, porra. Ó, esse aqui é legal, cara. Camisa 1. Hoje é dia do goleiro. Falem sobre as suas maiores referências na posição. Jéssica Sescon, eu tenho um palpite de qual é a sua maior referência na posição, mas vou dar a chance ao contraditório. Começa com D, termina com Anley. Pô, Derlei era espetacular. É um bom nome Pras gatinhas? Não, já tá. É Chico e Faraca. Aliás, ontem, meu Deus, quanto incomoda Chico e a Faraca. Eu saio daqui do trabalho, o Chico e o Faraca me incomodam, chego em casa e a Chico e a Faraca me incomodando. Agora, o Derlei foi o primeiro goleiro que eu vi um pouquinho, assim, né? Que eu me lembro, assim, na minha mais vaga memória, de ser um goleiro espetacular, mas eu coloco como uma das referências o Marcelo Groi. Foi um goleiro que ele aceitou por muito tempo ser reserva, buscou a titularidade depois de muito tempo de casa, e quando buscou essa titularidade foi realmente quando ele estava no momento mais maduro dele para ele ser espetacular, e ele fez ali umas 3 temporadas excelentes, assim. Mas acho que o goleiro, o cara que tem coragem de escolher a carreira de goleiro, ele já ganha muitos pontos comigo, porque é uma posição onde ele é cobrado com muito mais veemência que qualquer outra posição. Se ele falhar, fica muito mais escancarado que se ele falhasse em qualquer outra posição, e o reconhecimento demora a vir, acho, na posição de goleiro, e acho que ele depende muito também dos colegas, né, do sistema defensivo, para ele ser um goleiro seguro. Então, acho que é uma posição que demanda muita coragem para um atleta seguir como goleiro, ainda mais num clube grande, num clube que tem muita torcida, que tem muita visibilidade, porque a carreira dele pode ir por água abaixo numa partida ruim, entende? Então, acho que é uma posição que merece muito respaldo, e nem sempre a gente comenta, né? Às vezes a gente passa batido. Agora, por exemplo, no jogo de ontem do Avaí, o Douglas fez 2 defesas espetaculares, né? E que poderiam ter mudado, se ele não tivesse feito, poderia ter mudado o rumo da partida. Mudariam seguramente. E só é falado, aclamado, quando realmente tem um tipo de defesa como aquela do gol, que é uma coisa muito extraordinária, assim, muito forte. Aquela, né? foi a defesa mais espetacular do mundo. Cara, foi uma das que eu vi, assim, em jogo, foi acho que uma das, se não a mais. Não, mas... Quer dizer que eu vi no estádio? mas é que foi lá em Guayaquil, né? Foi em Guayaquil esse jogo. Eu falo assim, ver em loco, né? Porque a do Banks eu vi, né? Não, mas o Chico viu uma do Banks esses dias. O jogo de quem que era, Chico? Figueira? Foi do Juan Carneiro do Brusque, não foi? Foi. Pô, cara, a defesa foi bonita. Não é... Eu nem falei nada, só olhei. Não, mas Eu falei, vou mudar aqui, não vou nem... Não, mas é porque quando tem uma defesa daquela, todo mundo... Não, foi uma boa defesa. Uma idade um pouquinho mais avançada como a minha, lembra da defesa do Banks. Mas a defesa do Banks foi na Copa do Mundo, que só quem cabeceou foi o Pelé. Foi apenas o Pelé. Faraco, goleiro não pode falhar, já diria Jorge Ben. Qual a sua referência como goleiro? Eu nunca tive um ídolo goleiro, mas o goleiro da minha preferência nesses anos todos, que eu gostava muito, que eu torcia muito, era o Tafarel, né? A seleção brasileira de 90, 94, 98. Eu sou desses torcedores que... Cara, eu vou te mostrar uma coisa que tu não vai acreditar que eu tenho aqui nessa mochila. O Tafarel, ele não era um goleiro de clube, ele era um goleiro de seleção. O Tafarel não funcionava em clube, tanto é que ele na Copa de 94, ele estava em baixa, terceiro reserva no time dele lá na Itália, Regina. E... Não, acho que já estava no... Ele era do Parma, mas estava emprestado para o Regina. Tanto é que ele tava isso aí é da Olimpíada de 88. Não, essa é da Copa América de 89. Bom. Mas é mais ou menos a mesma época. Porque o é Tafarel, ele é da Olimpíada de 88 Sim, e das Copas de 90, 94 e 98.
Então foi um goleiro que marcou assim, uma época vencedora da seleção brasileira. Foi campeão em 94 e foi vice em 98. Agora, hoje, o goleiro que eu gosto é o Ederson, que seria o meu goleiro titular na seleção brasileira. O Ederson, para mim, é fantástico, é gigante, joga com os pés assim de forma fantástica. O que ele lança no City é brincadeira, às vezes brinca com a bola também, como ele fez recentemente contra o Liverpool, e agarra muito. Então, eu sou fã do Ederson. Show de bola. Chico? Cara, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa para os goleiros, né? Porque eu fiz alguns golzinhos. Não dá pra aguentar, né? Ai, meu Deus do céu, Toda vez, fase, não. eu uso o Twitter, no dia de goleiro eu ponho uma foto minha que eu tô na Espanha driblando o goleiro. Eu falei, pô, parabéns e desculpa aí, né? Mas é uma brincadeira, cara, uma brincadeira marrenta, mas é uma brincadeira, claro. E, cara, eu vou muito pelo Rodrigo. Na minha geração, a gente não tinha referência de goleiros da seleção brasileira, né? Até porque era o quê? Valdir Pérez? Era Félix. Não, Leão. Não, Leão talvez seja maior, mas Félix, Leão, Valdir Pérez. Eu tinha duas referências, porque eu sou flamenguista. Né? Ele é um puta goleiro, mas ninguém gostava Completamente dele. maluco, né? Eu tinha a minha referência na minha infância foram dois goleiros, infância e juventude. Foram dois goleiros do Flamengo. Porque era torcedor do Flamengo, Renato, o Aranha Negra, que era o goleiro do Atlético Mineiro, depois foi o Flamengo, goleiraço, depois teve o Fluminense. Aranha Negra não era o Yashin? Era, mas era o Aranha Negra brasileiro, nascido Yashin. Não, ele tem que fazer essa referência, senão o pessoal vai achar não, mas era o Aranha Negra, ele tinha esse apelido também por causa do Yashin. Ele jogava todo de preto, cara, goleiraço. E depois o Raul Plasman. O Raul Plasman, pra minha geração, o goleiro do Flamengo, é um goleiro que nunca fez uma ponte na vida. É um goleiro que estava muito bem. O Raul me dava nos nervos. Ele era muito calmo, Agora, imagina o Raul jogando com os pés. Imagina hoje o Raul jogando com os pés. Mas era o Raul porque era o goleiro do Flamengo, do melhor Flamengo que eu vi na minha vida, né? Inclusive melhor que o 2019. Então eu não tive referência de goleiro brasileiro. Agora teve um goleiro que eu era fã, é o Schmeichel, Peter Schmeichel da Dinamarca, que foi goleiro do Manchester United há muito tempo. Esse era, para mim, o melhor. No Brasil, a gente começou a ter... Campeão da Euro em 92 com a Dinamarca. Isso. O Tafarel é o goleiro, assim, para mim, brasileiro de seleção que mais me marcou. É o filho ou o sobrinho do Schmeichel que tá no Leicester? É o filho que tá no Leicester. E é baita goleiro também. Só que é o seguinte, hoje a gente tem uma escola de goleiro, o Brasil está construindo uma escola de goleiro que tem, né? Nós temos só nos dois dos melhores times do mundo, o Alisson e o Ederson. Então, quer dizer, a gente está criando essa escola, né, de excelentes goleiros. Tivemos. Mas é isso, eu gostei muito de goleiros de fora, né? Eu gostei muito do Buffon, gostei muito do Schmeichel, gostei muito do Casillas. Eu vi o Casillas começando na Espanha, apesar de ser do Real Madrid, eu adorava ele. O Barcelona, por exemplo, tem um goleiro que eu não gostava, que era o Zubizarreta. Né? O Zubizarreta era para mim era frangueiro. Lento. Era mais a escola do Raul. Né? E depois o Barça teve o Vitor Valdez, que era bonzinho, mas também não era um grande, não era do nível do Casillas. Mas é isso, eu fico com o Renato, com o Raul e com o Schmeichel. Show de bola. Vou falar os meus rapidinhos aqui, além do Tafarel. Os meus preferidos sempre são os dos anos 90. Tobias. Tu lembra do Tobias? Não. O Tobias era goleiro do Corinthians não, antes da democracia, no título 77 do Basílio. Não, assim, não que eu não lembro o nome, mas assim, não vi jogar, né? Tobias, Zé Maria, Zé Eduardo, aquele outro e o Vladimir. Russo, Basílio, Palinha tava naquele? Do 7-7 eu não lembro, cara. Mas como o cara ficou na Corinthians? Agora você perguntar da democracia, eu falo então... Então vai lá. Dos anos 90, né, os que me marcaram, além do Tafarel, o Zete, que era um goleiraço de São Paulo, primeiro goleiro de calça, né, dos brasileiros, Ronaldo Giovanelli, do Coringão, e dos gringos, o Walter Zenga, o italiano, da Copa de 90 também, e o Predom, lembra do Predom? Baita do goleiro da Michel Bélgica. Predom. Sensacional. Aliás, a Bélgica tinha o Faf também, que era outro goleiraço, daquela geração, um pouquinho depois do Predom. O Predom era um goleiraço, bem lembrado. Eu tenho uma história com essa camisa aqui, rapidamente, aqui pra gente finalizar, que é muito legal, assim, né? Tipo, ele marcou muito a minha infância, o Tafarel, porque eu conheci o futebol através da seleção brasileira de 89, depois da de 90 e tal, naquela Copa América, e o Tafarel era meu grande ídolo, jogava no gol quando era molequinho, e eu queria a roupa do Tafarel, o uniforme do Tafarel pra treinar na escolinha.
E aí a minha mãe me deu uma roupa de goleiro azul e tal, mas camisa de seleção, sempre foi muito cara e tal, era uma fase difícil ali. E ela trouxe a roupa que não era oficial do Tafarel e tal, e eu fiquei ali, pô, decepcionado, porque não tinha escudo, não tinha assim, né? E aí engoli seco ali, depois me acostumei com a roupa e tal. E aí eu fui ter essa camisa só depois de velho, eu achei pra comprar e tal, mas era uma camisa que eu sempre quis. Inclusive eu fiz um vídeo desenhado sobre essa história dessa camisa da minha saudosa mãe. E eu vou deixar o link nos comentários desse vídeo aí, pra vocês assistirem lá, que é uma história legal, gostei muito bacana. E o Tafarel também era um goleiro que não pulava, né? Um goleiro que fazia as defesas parecerem fáceis, assim. E, Jéssica, eu chegava a torcer a gente torceu pro mesmo time, porque eu torcia pro Internacional tomar gol só pra eu ver o Tafarel nos gols do Fantástico. De tão fã que eu era. Que isso, dele, cara? Pô, não. Pra eu poder ver e depois. Sensacional. Mas sabe que o Tafarel, ele não tem assim essa simpatia toda da torcida do Inter. Porque ele não ia bem em Grenal, né? Não, ele não era um goleiro de... O Tafarel nunca foi um goleiro de clube. É verdade. Ele no Atlético Mineiro passou também, não marcou. Na Itália também. Ele era o goleiro da seleção. E ele ficou marcado muito pelos pênaltis, principalmente pelo pênalti de 94. E na seleção ele sempre foi bem. Sempre foi bem. Mas assim, até em 94 ele tava em péssima fase, né, cara? Ele foi assim, meio que arrastado. Que nem o Goicoechea, goleiro da Argentina, pra mim, fraquíssimo. Mas ele ficou marcado porque pegou um monte de pênalti em Copa do Mundo. Pegava muito pênalti. Então, e levou a Argentina pra final. O Tafarel é muito melhor que o Goicoechea. Muito. Bom, a gente tem mais um tema aqui. O Goicoechea jogou no Inter também. Jogou. A gente tá estourado aqui, mas o último tema seria a final do BBB. Então só todo mundo acha que o Arthur vai ganhar, mas não quer que ele ganhe, ou alguém pensa diferente? Eu não sou autoridade, eu dou a vez pra Jéssica. Eu vi. Jéssica já meteu aqui, ó. Não, sobre o BBB eu tenho opinião. Sobre o BBB eu tenho. Não, só assuntos relevantes, né? BBB, Elon Musk, não sei opinar, mas BBB eu sei. Mundo, né, coisas que vão mudar o mundo, né? Eu acho que o PA tem que ganhar. É assim, eu torci pelo Arthur, tá? Só que o Arthur... Tu torceu pelo Torci pelo Arthur, porque ele é muito inteligente e o controle mental dele é muito grande pra ele conseguir jogar sozinho nesse jogo. Mas eu acho que a partir da reta final ali ele meio que se perdeu, sabe, no personagem, assim. Ele percebeu que ele tava com a popularidade alta, depois que ele foi pra aquele quarto lá pra ver o que tava acontecendo. Ele notou que ele tava com a faca e o queijo na mão, e aí ele começou a se passar muito, assim, sabe? E ficou muito ele já era egocêntrico antes e ele ficou, acho que ele extrapolou, assim, sabe? Ali ele perdeu um pouco a minha torcida. E eu já gostava muito do PA desde o início. O PA é um cara muito gente boa, que foi pra lá pra fazer amizade e deu muito certo, porque ele é só carisma, né? Então eu torço pra ele, também ele é pai há pouco tempo, tem uma história bacana, tomara que ele vença. Mas um atleta, né? baita no atleta. Eu acho que vai ganhar o Arthur, mas eu vou torcer pro PA. E tu, Chico? Pô, PAzinho, né, cara? Pequenininho. O cara é atleta, né? Já tem uma coisa aqui, né, de simpatia. O cara é gente boa, sangue bom. Esse Arthur é chato demais, gente. Pelo amor de Deus, pô. Não, e ele tem tudo que eu detesto no ser manipulador, egocêntrico. Não, ele não é. É claro que ele é inteligente. E naquela disputa lá que tinha antes, lá, beleza e tal. E ele tava com a razão, sabe? Lá no DG início ele boa, tava com a razão. Depois ele. Outro cara, gente boa, não, que ganha. Pô, não vai Ah, ganhar. DG já acho meio. Eleição aqui, no Brasil é complicado, mas tomara que ganhe o PA. Eu curto o DG, porque pô, aquele sorriso, ele é um carisma, né, cara? Eu acho ele gente boa. Eu acho que ele não jogou bem. E tomara que ele saia com prêmio, mas volte pra carreira, cara. Que ele não vá pro show business. Agora você como é? Vai fazer público. Não, vai fazer também, mas que vai ganhar dinheiro. Demais, vai ganhar. Cara, mas o cara tem um. O cara jogou com a Olimpíada, pô. O cara tem que ser um outro nível, pô. Show de bola. Somos da turma do PA. Ó, acho que fechamos por aqui. Eu sou PAzete também, espero que o PA vença. E quem sabe, né? O jogo é jogado aí, vamos votar aí. Finalizando mais. Desculpa, Tafarel. Não, Tafarel nunca fez gol. Finalizamos mais um Giro Total. Gostei demais do programa de hoje. Valeu, Eduardo, aí pela força. Rafa Souza, saudades demais, hein? Olha, o Rafa Souza periga ter caído, hein? Ó, Rafa, aqui, ó. Caiu, Rafa. Ó, só traíra aqui, Rafa. Rafa volta no próximo programa. E você deixa aí o seu like se você não deixou ainda, os seus comentários e ajude a gente a fazer mais um Giro Total. Quinta-feira tem mais. Tamo junto e segue o jogo. Boa. Deu quanto? Oi? 45. Tá bom. Tá bom. A gente vai tá ótimo. E todos os assuntos foi um 11, um 9, um 10, um 8. Ótimo. Não, foi bom. Pô, ninguém falou do Guita. Caralho. O
O Gui tá meu, mais mete essa, pela falou, excentricidade. Pra né? mim é Marcelo Grou e acabou. Mais pela excentricidade, Sim, né? sim. Porque Não, é assim, pelo personagem. Né? Cara, aí tinha que falar do Jorge Campos também. Que É, jogava nas cabeças Mas se você falar em goleiro que joga com o pé, ele talvez tenha sido um dos precursores aí, né? Tipo, fazia merda pra caramba, né? Mas... Não,